O sol de Sinaloa, nos anos 70, não era apenas uma fonte de calor abrasador. Era uma testemunha silenciosa da miséria profunda que empurrava homens desesperados para as sombras das montanhas. Naquela época, o México rural assemelhava-se a uma tapeçaria desgastada de poeira e promessas políticas quebradas, onde a linha entre a lei e o crime era tão tênue quanto a névoa matinal sobre as plantações ilegais de papoula. No centro desse cenário árido e impiedoso, emergia uma figura que desafiaria toda a lógica da criminalidade comum. Miguel Ángel Félix Gallardo não possuía a aparência bruta de um bandido de rua tradicional. Ele era metódico, vestia-se com uma elegância discreta e possuía uma inteligência estratégica que operava em uma frequência muito acima de seus contemporâneos. Ex-policial federal e ex-guarda-costas de políticos influentes, ele aprendeu cedo que o verdadeiro poder não vinha do cano de uma arma, mas das conexões certas e da capacidade de organizar o caos reinante. Enquanto os campos de Sinaloa fervilhavam com pequenos traficantes que disputavam cada centímetro de terra e cada trilha de contrabando, Félix observava tudo das margens, acumulando um conhecimento valioso sobre como o sistema realmente funcionava por trás das cortinas de fumaça da corrupção. Ele via a ambição desmedida de homens como Rafael Caro Quintero e a experiência bruta de Ernesto Fonseca Carrillo, mas percebia que sozinhos eles eram alvos fáceis para as autoridades ou para rivais internos gananciosos. O desejo de Félix era visceral e profundo. Ele estava cansado de proteger os interesses de homens poderosos por salários de fome. Ele queria ser o arquiteto do jogo, o homem que decidia quem vivia, quem morria e, principalmente, quem lucrava bilhões. A poeira das estradas de terra parecia impregnar a alma de quem vivia na ilegalidade, mas Félix preferia a pureza dos escritórios e a frieza dos números. O ar seco e o cheiro de pólvora que pairavam sobre as colinas eram apenas o prelúdio de algo muito maior e mais sinistro que estava por vir. O conflito era evidente para qualquer observador atento. O tráfico de maconha estava em ascensão meteórica, mas a desunião das chamadas praças criava uma ineficiência sangrenta que impedia o crescimento em escala industrial. Cada região tinha seu próprio chefe local, e cada chefe guardava seu território com uma paranoia que resultava em assassinatos desnecessários e prejuízos financeiros. Félix via nisso um desperdício trágico de recursos e potencial humano. Para ele, o crime deveria ser tratado como uma corporação moderna, estruturada e eficiente. Sua visão era revolucionária e assustadora: unir todos os líderes regionais sob uma única bandeira, criando um monopólio sem precedentes na história do país. Ele imaginava uma estrutura onde a logística seria compartilhada. A proteção seria garantida por subornos centralizados e os lucros seriam multiplicados através da colaboração mútua. A ideia da federação começou a ganhar forma em sua mente, mas convencer homens violentos a cederem sua autonomia exigiria uma proposta que o instinto de sobrevivência deles não pudesse ignorar em hipótese alguma. A transição de um simples operador para o mentor intelectual de um império exigia uma paciência de predador. Félix moveu suas peças no tabuleiro político e criminal com a precisão de um mestre de xadrez, sabendo que um erro custaria sua vida. Guadalajara, com sua modernidade urbana e fachadas reluzentes, seria o laboratório perfeito para essa experiência criminosa sem precedentes. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O cenário estava finalmente montado para a reunião que mudaria para sempre a história do narcotráfico mundial. Em um encontro tenso, envolto em fumaça de cigarro e no cheiro pesado de uísque, o padrinho olhou fixamente nos olhos de seus futuros sócios e apresentou o futuro.
Ele não ofereceu apenas dinheiro fácil. Ele ofereceu proteção contra a justiça e um sistema de inteligência que os tornaria praticamente intocáveis diante de qualquer ameaça. A proposta de Félix Gallardo era um pacto complexo, revestido de promessas de riqueza infinita e poder absoluto. Ele desenhou fronteiras invisíveis, definiu cotas rigorosas e estabeleceu o sistema de pagamento de propinas que envolveria as mais altas esferas do governo mexicano. Naquela noite, o México deixou de ter apenas traficantes isolados para dar à luz uma organização que desafiaria impérios globais e a soberania de nações inteiras. O destino de sangue da nação foi selado com um aperto de mão firme, e o primeiro tijolo da federação foi colocado com uma frieza assustadora. O padrinho estava pronto para reinar sobre o caos organizado que ele mesmo ajudou a criar. Mas ele ainda não conseguia prever que aquela união perfeita carregava em seu cerne as sementes de uma destruição absoluta e de uma guerra civil que não teria fim. A mudança para Guadalajara não foi apenas uma questão de logística, mas um manifesto de intenções. Miguel Ángel Félix Gallardo sabia que para governar um império que pretendia transcender as fronteiras legais, precisava se afastar do cheiro de terra batida e poeira de Sinaloa. Ele buscou as veias pulsantes da sofisticação urbana, onde o poder real se escondia atrás de fachadas de mármore e jardins perfeitamente podados. Guadalajara, com suas avenidas largas e elite conservadora, oferecia o anonimato perfeito sob o brilho do progresso econômico. Ali, o padrinho estabeleceu seu quartel-general, transformando o tráfico de drogas de uma atividade marginal em uma operação corporativa de colarinho branco, operada em escritórios e clubes exclusivos, onde a lei era uma sugestão contornável. Ele não era mais apenas um facilitador de rotas, era o arquiteto de uma simbiose letal entre o submundo e a estrutura do Estado mexicano. Para que sua visão de uma federação unificada se concretizasse, Félix cercou-se de homens cujas habilidades eram as peças que faltavam em seu quebra-cabeça de poder. Rafael Caro Quintero era o prodígio da terra, um visionário agrícola cujas mãos pareciam transformar poeira em ouro verde. Foi Quintero quem revolucionou o mercado ao aperfeiçoar o cultivo da maconha sem semente, a lendária sinsemilla, permitindo que a produção atingisse níveis de pureza que deixavam os concorrentes americanos obsoletos. Ao lado deles, a figura veterana de Ernesto Fonseca Carrillo, o Dom Neto, trazia a sabedoria das ruas e a brutalidade necessária para manter a disciplina interna através do medo respeitoso. Essa trindade profana formava o alicerce da organização. Enquanto Quintero focava na produção e Neto na logística, Félix geria a diplomacia e as finanças, mantendo os egos inflamados de seus sócios sob um controle vigilante, equilibrando-se no fio da navalha entre a lealdade e a traição. O símbolo máximo dessa era de prosperidade foi o Rancho Búfalo, uma vasta extensão de terra nas planícies de Chihuahua que desafiava a imaginação. Milhares de camponeses viviam e trabalhavam ali sob o sol escaldante, cuidando de um mar de maconha que se estendia até onde a vista alcançava. Era uma operação de escala industrial sem precedentes, protegida por um exército invisível de informantes e alimentada por uma infraestrutura que incluía seus próprios sistemas de irrigação e pistas de pouso clandestinas. Félix Gallardo tornou-se o czar da maconha, um homem cujas ordens alteravam o fluxo de capitais no continente e cujo alcance parecia ter anulado qualquer resistência governamental. O sucesso do Rancho Búfalo não era apenas financeiro, era uma demonstração de impunidade absoluta que inflava o ego de seus colaboradores e consolidava a imagem de Félix como o líder supremo do crime organizado no México. No entanto,
O verdadeiro gênio estratégico de Félix não residia apenas na escala da produção agrícola, mas na profundidade da corrupção sistêmica que ele orquestrou com frieza. Ele compreendeu que o poder absoluto não se mantinha apenas com balas, mas com subornos meticulosamente distribuídos. Ele não se limitava a corromper o policial de esquina. Ele comprava a lealdade de generais de alto escalão, seduzia governadores influentes e garantia o silêncio de figuras-chave na Polícia Federal. O dinheiro do narcotráfico tornou-se o lubrificante que fazia as engrenagens da burocracia mexicana girarem sem ruídos. A proteção oficial não era um favor ocasional, mas um serviço contratado e pago com pontualidade, transformando o governo em um sócio silencioso de um empreendimento que corroía as instituições nacionais, enquanto enchia os bolsos de seus líderes políticos e militares. No topo desse castelo de cartas, a solidão de Félix começava a se manifestar como uma sombra fria que nem o sol de Guadalajara conseguia dissipar. Habitando mansões luxuosas e cercado por seguranças armados, ele vivia em um espaço mental onde a confiança era um artigo inexistente. Cada sorriso de seus sócios era analisado em busca de sarcasmo e cada relatório financeiro era revisto sob a lente da paranoia constante. Ele observava a impulsividade perigosa de Caro Quintero com preocupação e a arrogância de Dom Neto com um desdém contido. Ser o padrinho significava carregar o peso de 1000 segredos e a responsabilidade de equilibrar as ambições de homens que matariam sem hesitar por uma fração de sua influência. A paranoia era o preço da coroa, e Félix sentia que, embora fosse o mestre do jogo, ele também se tornara seu prisioneiro mais ilustre. Enquanto a Federação desfrutava de sua era de ouro, o olhar calculista de Félix já detectava rachaduras no horizonte. A maconha, embora tivesse construído seu império, era volumosa, difícil de transportar e começava a sofrer com a pressão diplomática dos Estados Unidos. Uma revelação transformadora começava a ganhar forma em seus encontros discretos. O futuro do tráfico não seria verde, mas de um branco cintilante. Um novo produto, vindo das selvas da Colômbia e controlado por cartéis implacáveis em Medellín e Cali, prometia lucros que fariam o Rancho Búfalo parecer um negócio pequeno. A cocaína estava prestes a invadir as rotas mexicanas e Félix Gallardo sabia que, para sobreviver à mudança das regras do jogo, ele teria que negociar diretamente com os novos demônios que emergiam do sul, alterando para sempre o destino da Federação. A transição da maconha para a cocaína não foi apenas um movimento estratégico. Foi o momento em que Miguel Ángel Félix Gallardo deixou de ser um barão regional para se tornar um protagonista no tabuleiro da geopolítica global. O encontro com os emissários do cartel de Cali e de Pablo Escobar, figuras que operavam com uma ferocidade quase mística nas selvas colombianas, exigiu de Félix toda a sua frieza diplomática. Ele não se apresentou como um subordinado, mas como o dono da única chave capaz de abrir a porta mais cobiçada do mundo, a fronteira dos Estados Unidos. Nas salas acarpetadas de hotéis luxuosos, onde o cheiro de charutos caros se misturava à tensão elétrica da negociação, Félix impôs sua visão audaciosa. Ele não aceitaria mais apenas dinheiro por serviços de transporte. Ele queria uma fatia direta do mercado. Ao exigir 50% da cocaína que cruzasse o solo mexicano, ele transformou a federação de uma empresa de logística em um consórcio de distribuição global, garantindo lucros tão vastos que nem os bancos mais corruptos do México conseguiam processar com rapidez suficiente. Com a logística do mal funcionando como um relógio suíço, o México transformou-se em uma gigantesca ponte aérea e terrestre para o pó branco vindo do sul.
Félix Gallardo observava de seus escritórios climatizados em Guadalajara o fluxo incessante de aeronaves que descarregavam toneladas de mercadoria em pistas clandestinas protegidas pelo exército e pela polícia. A eficiência era letal. O padrinho não era mais o homem que sujava as botas na poeira de Sinaloa. Agora, ele era um empresário respeitado, um investidor imobiliário e um frequentador assíduo dos clubes de elite mais exclusivos do país. Ele jantava com banqueiros, financiava campanhas políticas e circulava entre a alta sociedade com a confiança de quem se sentia intocável. Sua metamorfose estava completa. De ex-policial a czar da cocaína, ele havia construído uma fachada de legitimidade que o protegia melhor do que qualquer exército de mercenários, tornando-se o pilar invisível de uma economia sustentada pelo vício alheio. Entretanto, essa fachada de sofisticação começava a ser trincada pela natureza indomável de seus próprios sócios. Enquanto Félix cultivava a discrição e o poder silencioso, Rafael Caro Quintero e Ernesto Fonseca Carrillo deixavam-se seduzir pela arrogância da impunidade. A violência dos subalternos tornava-se cada vez mais pública e gratuita, atraindo olhares que o padrinho preferiria manter desviados. Quintero, em particular, exibia uma impulsividade perigosa, agindo como se as leis da gravidade política não se aplicassem a ele. Essa tensão interna era uma ferida aberta na organização. Félix sentia que, apesar de sua inteligência superior, ele liderava homens que ainda pensavam com o gatilho e não com o cérebro. O risco de atrair a atenção indesejada de Washington tornava-se uma paranoia constante, uma sombra que pairava sobre os banquetes luxuosos da Federação em Guadalajara. Essa sombra materializou-se na figura de um homem que operava em silêncio absoluto. Henrique Kiki Camarena, um agente da DEA dotado de uma determinação obsessiva, havia desembarcado no México com a missão de mapear as veias do império de Félix. Camarena não era como os oficiais locais que o padrinho comprava com facilidade. Ele era um inimigo oculto, um fantasma que circulava pelos campos e cidades, coletando evidências e nomes. Enquanto a Federação celebrava sua opulência, o agente documentava cada pista de pouso e cada transação suspeita, aproximando-se perigosamente do coração financeiro da organização. O império estava no seu auge econômico, mas o equilíbrio era frágil. Sem que Félix pudesse prever, um erro catastrófico cometido por um de seus sócios, alimentado pelo ego e pela fúria, estava prestes a colocar o padrinho diretamente na mira de um governo americano sedento por vingança, marcando o início do fim da era da impunidade absoluta. O cerco começava a se fechar em torno daquele que se julgava acima de todos os reinos. O golpe veio como um trovão. A queda do Rancho Búfalo não foi apenas uma operação policial. Foi a maior apreensão de drogas da história. Milhares de toneladas de maconha, cultivadas por Rafael Caro Quintero, foram reduzidas a cinzas sob pressão dos Estados Unidos. Para a Federação, o prejuízo não era apenas financeiro, embora os bilhões perdidos fossem vastos. Era um ferimento no ego. Caro Quintero viu o trabalho de sua vida ser consumido pelo fogo, e seu ódio foi mais tóxico do que qualquer fumaça. Félix, o estrategista, sentiu o tremor de terra. Ele sabia que a discrição era sua armadura, e que o Rancho Búfalo havia se tornado grande demais para ser ignorado. A sede de vingança de Quintero tornou-se incontrolável. O alvo era claro: Henrique Kiki Camarena, o agente da DEA que ousara expor a vulnerabilidade do padrinho. Félix Gallardo tentou evitar o inevitável. Ele compreendia que tocar em um agente americano era cruzar uma linha sem retorno. Não matem o agente, ele ordenara. Mas sua autoridade estava sendo corroída pela fúria de seus sócios. O sequestro de Camarena em Guadalajara foi o erro fatal que selou o destino da organização.
Quando Kiki foi levado, o tempo correu de forma diferente para a Federação. O padrinho sentiu que as rédeas do Império estavam escorregando de suas mãos elegantes e frias, perdendo o controle absoluto. O horror encontrou seu endereço na casa da rua Lope de Vega. O interrogatório transformou-se em um espetáculo de crueldade desmedida. Sob o calor de Guadalajara, Ernesto Fonseca e Caro Quintero assistiram à descida ao abismo. Félix, embora ausente fisicamente, era o arquiteto daquele caos por omissão. Ele permitiu que o monstro agisse sem coleira. As gravações revelavam a agonia de um homem que se recusava a quebrar. Ao manter Camarena vivo sob tortura por dias, deram ao governo americano o motivo para uma retaliação sem precedentes. A morte do agente marcou o fim da impunidade absoluta na história da Federação e do próprio país mexicano agora. A fúria de Washington foi imediata. A morte de Camarena foi um ato de guerra. A pressão diplomática sobre o governo mexicano tornou-se um torniquete. A fronteira foi fechada e o presidente mexicano recebeu um ultimato: entregar os responsáveis ou enfrentar o isolamento. A Operação Leyenda nascia para caçar cada homem envolvido na morte do agente. Félix Gallardo sentiu o gelo do isolamento conforme seus contatos paravam de atender suas chamadas. O padrinho estava se tornando um fardo radioativo. O pacto de corrupção que sustentava seu trono desintegrava-se sob o peso da indignação internacional e do medo político que agora dominava todos os corredores do poder nacional. O instinto de sobrevivência de Félix sussurrava soluções sombrias. Para salvar a si mesmo, ele precisaria sacrificar as peças defeituosas. Ele observava Caro Quintero e Ernesto Fonseca Carrillo com o olhar de um carrasco. A lealdade fora substituída por um pragmatismo gélido. Ele considerou como entregar seus sócios para satisfazer a sede de vingança da DEA e preservar sua própria liberdade. A traição era agora uma necessidade estratégica. O homem que unificara o crime no México preparava o terreno para destruir sua própria criação. O cerco fechava-se e as mansões de Guadalajara pareciam jaulas douradas, escondendo um líder acuado que já não confiava em ninguém ao redor. Seus protetores políticos, temendo por suas peles, começaram a lhe dar as costas. Félix Gallardo, o mestre das sombras, encontrava-se sob a luz ofuscante de um holofote impossível de apagar. Ele estava sozinho no topo, mas o topo era agora um precipício estreito, onde o vento soprava com a força de uma tempestade final. O destino do padrinho estava traçado por um rastro de sangue que ele permitira, e o preço daquela dívida estava sendo cobrado com uma ferocidade que superava sua capacidade de negociação. O império que ele construíra com tanto cálculo estava prestes a ruir, sob o peso de um único cadáver, arrastando todos os envolvidos inexoravelmente para o silêncio frio e profundo do abismo. A vida de Miguel Ángel Félix Gallardo transformou-se em um labirinto asfixiante de sombras e silêncios, interrompidos apenas pelo som distante de motores que pareciam sempre se aproximar. O homem que outrora ditava as regras do comércio continental e unificava nações sob sua bota de ouro, agora via-se reduzido a um fantasma errante, trocando de esconderijo a cada amanhecer para evitar o inevitável encontro com o destino. A elegância dos ternos sob medida, que simbolizavam sua ascensão social e seu poder político, dera lugar à funcionalidade rústica de roupas simples e discretas, desenhadas para permitir uma fuga rápida por portas dos fundos. O isolamento não era apenas geográfico, era uma erosão lenta e dolorosa da alma. Nas casas seguras e ranchos remotos onde se refugiava, o padrinho encarava o teto durante noites insones, ouvindo o estalar da madeira como se fossem sussurros de uma traição iminente vindo de seus próprios círculos. A paranoia, que antes fora uma ferramenta estratégica de sobrevivência,
tornara-se sua única companhia constante, transformando cada sombra em um potencial carrasco seduzido pelas recompensas milionárias oferecidas por Washington. Cada conversa em voz baixa captada no corredor era interpretada como o prelúdio de um punhal nas costas. O império que ele construíra sobre a base da confiança comprada desmoronava sob o peso esmagador da desconfiança absoluta. Félix sentia o cheiro do medo no ar. Não necessariamente o medo da morte física, mas o pavor gélido de ser esquecido pela história que ele próprio tentara escrever com sangue e ambição. Enquanto ele se escondia, a Operação Leyenda rugia como uma tempestade imparável através de todas as instituições mexicanas. A DEA, impulsionada por uma fúria que não conhecia fronteiras diplomáticas, desmantelava sistematicamente a rede de proteção que o padrinho julgara eterna e inabalável. Policiais, generais e políticos que antes se curvavam diante do seu ouro, agora fugiam desesperadamente de qualquer associação com o nome Gallardo. A pressão americana sobre o governo mexicano tornara-se sufocante, transformando o outrora intocável líder em uma moeda de troca necessária para acalmar os ânimos internacionais após a tragédia de Kiki Camarena. O México não era mais o seu feudo pessoal. Era um terreno de caça, onde ele era a presa mais valiosa do continente. O declínio emocional de Félix era visível em seu rosto, que parecia ter envelhecido décadas em poucos meses de fuga desesperada. O brilho calculista nos olhos fora substituído por um véu de derrota, embora seu ego ainda se recusasse a aceitar que o jogo estava perdido e as peças haviam sido varridas do tabuleiro. O fim definitivo chegou no domingo, 8 de abril de 1989, em uma residência discreta em Guadalajara, que deveria ser seu santuário final. Félix não esperava um ataque frontal violento, mas sim uma conversa estratégica. Quando Guillermo González Calderoni, um comandante em quem Félix depositara uma confiança quase fraternal, entrou no recinto, o padrinho não sacou uma arma. Ele ainda esperava uma nova negociação, um suborno ou um aviso de última hora, incapaz de prever a magnitude da traição que o cercava. No entanto, o olhar de Calderoni não trazia a submissão habitual dos anos de parceria corrupta. A traição de um aliado tão próximo foi o golpe de misericórdia em sua psique, já fragilizada pelo isolamento. Ao sentir o metal frio das algemas fechando-se em seus pulsos, Miguel Ângel experimentou um vácuo existencial profundo que nenhuma perda financeira poderia igualar. A captura foi rápida, cirúrgica e profundamente humilhante para o homem que se via como o arquiteto da nação. O líder da federação foi arrastado para a escuridão de uma viatura, enquanto o mundo lá fora começava a celebrar a queda do primeiro grande império do narcotráfico moderno. No interrogatório, o confronto de egos foi uma batalha de vontades. Félix Gallardo não era um criminoso comum. Ele se via como um estadista necessário para o equilíbrio do país, mantendo uma postura de superioridade intelectual diante dos agentes federais, que o cercavam com perguntas incessantes. Ele falava de logística e estabilidade nacional, tentando convencer seus captores de que sua queda traria consequências terríveis para a paz social do México. Atrás da máscara de arrogância, ele compreendia que a prisão era seu novo mundo, mas não estava pronto para ceder o controle totalmente. Félix detinha um último trunfo estratégico guardado em sua mente brilhante. Ele sabia que, sem sua mão firme e centralizadora, a federação se fragmentaria em 1000 pedaços sangrentos e incontroláveis. De dentro de sua cela, ele começou a orquestrar seu ato final de influência. A divisão meticulosa do território mexicano entre seus tenentes mais leais. Ao entregar o mapa do poder para as facções de Sinaloa, Tijuana e Juárez, ele garantia que continuaria sendo o ponto de origem de tudo o que estava por vir.
Ele não estava apenas aceitando seu destino sombrio. Estava semeando conscientemente um legado de conflito perpétuo que o México ainda não ousara imaginar. Mesmo entre as paredes frias e úmidas da prisão, Miguel Ángel Félix Gallardo recusava-se a ser apenas um número de detento. Ele ainda se via como o maestro de uma orquestra que ele mesmo compusera, e sua última sinfonia seria a fragmentação estratégica de seu império. Em um movimento que pretendia garantir a sobrevivência de sua linhagem criminal e evitar uma guerra civil imediata que destruísse seus lucros, o padrinho convocou seus tenentes mais proeminentes para uma reunião silenciosa através de mensagens clandestinas e sussurros entre grades. Ali, com a precisão de um cirurgião operando um organismo moribundo, ele retalhou o solo mexicano como se fosse sua propriedade privada. Entregou a rota de Tijuana aos irmãos Arellano Félix. Confiou a estratégica Ciudad Juárez ao ambicioso Amado Carrillo Fuentes e permitiu que os jovens lobos de Sinaloa, incluindo um então discreto Joaquim El Chapo Guzmán, ficassem com as terras férteis que os viram nascer. Félix acreditava piamente que, ao institucionalizar as fronteiras internas do tráfico, ele manteria a estabilidade que tanto prezava sob sua tutela remota. Foi seu último grande erro de cálculo. O que se seguiu não foi a ordem burocrática que Félix imaginara de sua cela, mas uma descida vertiginosa e sangrenta ao inferno. Sem a mão de ferro e o carisma centralizador do padrinho para mediar conflitos e distribuir lucros equitativamente, a federação evaporou quase instantaneamente, dando lugar a feudos sedentos por sangue e expansão territorial. A divisão que ele arquitetou para ser uma solução pacífica tornou-se o combustível para décadas de violência sem precedentes na história do México moderno. As alianças de cavalheiros foram substituídas por traições sistemáticas, e o país transformou-se em um campo de batalha onde vizinhos se tornaram inimigos mortais da noite para o dia. A cocaína colombiana, que ele transformara em ouro líquido, agora financiava exércitos de mercenários que não respeitavam códigos éticos ou hierarquias antigas. O legado de Félix Gallardo não foi a prosperidade empresarial que ele sonhara em seus delírios de grandeza, mas um rastro permanente de cinzas e valas comuns que cicatrizariam a alma da nação por gerações. Ele assistia a tudo isso através das notícias filtradas pelas grades de segurança máxima, vendo sua criação devorar a si mesma enquanto o mundo que ele conhecia deixava de existir. Com o passar inexorável das décadas, o tempo cobrou o preço mais alto de Miguel Ángel, despojando-o de toda a sua antiga glória. A figura imponente que frequentava palácios governamentais e ditava o ritmo da economia subterrânea foi lentamente consumida pela decrepitude física e pelo isolamento absoluto. Nas prisões de segurança máxima como o Altiplano, o padrinho tornou-se uma sombra pálida de si mesmo. A visão, antes capaz de enxergar oportunidades a milhares de quilômetros de distância, falhou completamente em um olho e tornou-se turva no outro. A audição, que captava o menor sinal de deslealdade entre seus sócios, deu lugar a um silêncio opressor e constante. Ele, que outrora era cercado por exércitos de seguranças armados e políticos bajuladores, agora dependia da misericórdia de carcereiros para tarefas humanas básicas. Suas relações pessoais, sacrificadas no altar de sua ambição desmedida, tornaram-se fragmentos de memórias dolorosas, marcadas por ausências prolongadas de seus filhos e pelo estigma de um nome que se tornou sinônimo de tragédia nacional mexicana. Nas raras ocasiões em que quebrou seu silêncio de décadas, já na velhice, o mundo viu um homem que parecia habitar uma realidade paralela. Em entrevistas concedidas do fundo de sua cela, um Félix Gallardo envelhecido
Sentado em uma cadeira de rodas e respirando com dificuldade através de aparelhos, negava veementemente cada crime que o levara ali. Ele afirmava nunca ter conhecido Rafael Caro Quintero ou Ernesto Fonseca Carrillo de forma íntima, negava qualquer envolvimento no destino cruel de Henrique Kiki Camarena e insistia na narrativa fantasiosa de que era apenas um humilde agricultor e empresário injustiçado pelo sistema. Essa negação obstinada não era apenas uma estratégia jurídica tardia, mas o último refúgio de um ego monumental que se recusava terminantemente a aceitar a derrota. Para Félix, admitir a própria culpa seria reconhecer que todo o sangue derramado sob seu comando fora em vão e que seu trono de ouro fora, na verdade, um pedestal de areia movediça. O fim da era de Miguel Ângelo Félix Gallardo não foi marcado por uma explosão gloriosa ou um confronto final épico, mas por uma dissolução lenta, amarga e profundamente melancólica. O homem que desejava ser o arquiteto da modernidade mexicana terminou seus dias como um fantasma esquecido, uma relíquia viva de um tempo onde o mal ainda tentava manter uma aparência de elegância e controle. Enquanto o México atual continua a lutar contra os monstros sanguinários que ele ajudou a libertar das correntes, o Padrinho permanece como um lembrete sombrio de que o poder absoluto não oferece imunidade contra a solidão do abismo final. No clímax de sua longa jornada de glória e queda, resta apenas a reflexão de que cada decisão tomada em busca da supremacia total teve um custo impagável em vidas humanas e na própria esperança de um povo. Félix Gallardo não apenas fundou um cartel, ele semeou a tempestade que ainda assola as ruas de sua pátria. Sua história termina onde começou, no silêncio e na poeira de Sinaloa, provando que, no jogo cruel do poder, o vencedor final é sempre o esquecimento, e o único legado duradouro é a dor deixada para trás.